Vamos lá? Mais um bloco, continuando artigo 201. Vamos agora para o parágrafo 2º, né? Sem demora, sem delonga, mão na massa aí. O parágrafo 2º diz: nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Preste atenção, leia com cuidado, leia com calma. Opa, nenhum benefício. Então a gente está falando de valores de benefício que vai substituir o salário de contribuição. O que é esse salário de contribuição? É o salário dele. É o salário, tá? A gente vai aprender ainda certinho, né? O que é o salário de contribuição. Mas em regra, aqui você entende que se eu não estou recebendo salário, eu estou recebendo benefício. Então o benefício, em regra, ele substitui. Exemplo aqui, ó. Esse cara está trabalhando, está na ativa. Está trabalhando numa iniciativa privada. Ele ganha por isso. A partir do momento que ele passar para o outro lado, que ele vier aqui para receber a aposentadoria, a empresa para de pagar e aqui ele vai começar a receber a aposentadoria. Ou seja, a aposentadoria substitui o salário dele da ativa. É isso que ele está dizendo. Então, a aposentadoria, ela substitui o salário de contribuição. O salário que ele utilizava, aqui ó, o salário que ele utilizava para contribuir para o INSS, tá bom? Calma que salário de contribuição para você que já estou previdenciário e deve falar, professor, mas não é só isso não, tem muita mais coisa. Eu sei, calma, relaxa, vamos chegar lá, mas tudo aos poucos, tá? Que substitui o salário de contribuição ou o rendimento desse trabalhador, né? Não terá, né? Valor mensal inferior, né? Terá valor mensal, o rendimento do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Então, nenhum benefício terá valor inferior ao salário mínimo. Gente, toma cuidado com isso. Aqui, a palavra-chave que tem que ser destacada para você não errar a questão de prova é essa aqui, ó. É essa aqui. Substitua. Substitua. O benefício que substituir, ou seja, o benefício que, enquanto eu estou de benefício, eu não posso receber da empresa, não pode ter valor menor que o salário mínimo. Agora, existem benefícios que não substituem o salário. Ou seja, os benefícios que não substituem podem ter valor menor que o mínimo? Pode. Porque a Constituição, no parágrafo 2, ela é clara. Os benefícios que substituam, os que não substituírem, podem ter valor menor que o salário mínimo. E aí eu já vou deixar aqui para você essa dica, ó. Quais são os benefícios que não substituem? Tá aqui, ó. Benefícios que não substituem o salário. Benefícios que não substituem os salários. Anota aí quais são eles. Você tem o salário família. Você tem o auxílio acidente. E em alguns casos específicos você tem o benefício. Eu só quero colocar auxílio doença, sou acostumado com auxílio doença. Então vou começar a colocar o que vai aparecer na prova de vocês, que é o benefício por incapacidade temporária. Esses benefícios aqui, sendo que esse benefício aqui, ó, esse aqui tome cuidado, tá? Esse aqui tome cuidado, porque é uma regra muito específica, vou colocar aqui até um asterisco para você tomar cuidado. Esse aqui é regra específica. Regra específica, tá? Esses aí podem ser menor que o mínimo. E por que eles podem ser menor que o mínimo? Porque eles não substituem o salário de contribuição. Salário família.
ele sempre vai ser menor que o mínimo. É um valor estipulado por uma portaria atualizada anualmente. Auxílio acidente pode ser menor que o mínimo, tá? Porque ele não substitui o salário de contribuição, mas tem auxílio acidente também que é maior que o mínimo e não tem problema nenhum. A gente só está dizendo que ele pode ser menor que o mínimo, porque ele não substitui. O que eu quero dizer? Eu continuo trabalhando e recebo auxílio acidente. Eu continuo trabalhando e recebo salário família. Então, isso é não substituir. É eu continuar trabalhando e exercendo. Já a aposentadoria, eu paro de trabalhar para receber a aposentadoria. Então, por isso que a aposentadoria, em regra, né? Em regra não, né? A aposentadoria, ela substitui o salário de contribuição e, sendo assim, tem sempre ter o valor maior que o salário mínimo. Benefício por incapacidade temporária, o famoso auxílio-doença, né? Esse, em regra, sempre é maior que o salário mínimo, porque em regra ele substitui. Mas por que o senhor colocou aí então, professor? Porque existe uma situação bem específica que a gente vai estudar mais para frente, quando estiver conhecendo mais o benefício, que eu vou falar para vocês. Nessa situação específica, é uma regra específica, bem específica mesmo, ele pode ser menor que o salário mínimo, tá? Então é uma regra bem específica, é o que eu estou falando para vocês, é uma regra bem específica. Auxílio reclusão, pensão por morte, aposentadoria, benefício por incapacidade permanente, todos esses substituem o salário de contribuição e por isso não podem ser menor que salário mínimo. O professor está começando a complicar. Tá nada, tá aos pouquinhos, tá bom? Parágrafo 3. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Todos os salários de contribuição, lembra que aqui ó, em cima a gente falou do salário de contribuição, e aqui a gente está vendo de novo. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Presta atenção no seguinte aí. Deixa eu pegar aqui um branco. Vou pegar esse aqui. Deixa eu apagar aqui. Lá vem história, gente. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Pronto. Aí, eu apagando aqui. Entende uma coisa, ó. Prontinho aqui. Eu vou me aposentar, tá aqui. O João, ele veio requerer aposentadoria. Veio requerer a aposentadoria dele. João veio requerer aposentadoria. Isso na data de hoje. Vamos colocar novembro de 2021. Novembro de 2021. Ele vai se aposentar e vai ter que ser feito um cálculo. Por quê? Essa aposentadoria aqui vai ter que ter um valor. Mas qual vai ser esse valor? Vai ter que ser feito um cálculo para a aposentadoria. E aí eu já te adianto aqui. Presta atenção, vai com calma. Respira e não pira. Vai com calma. Para eu calcular essa aposentadoria aqui, eu vou verificar o que ele já contribuiu. O que ele já contribuiu. Faz de conta que João, o tempo de contribuição dele é de 1984 até 2021. Esse aqui é o período de contribuição dele. Ele trabalhou numa empresa só, de forma ininterrupta, pagou todos os meses certinho, fez tudo bonitinho. E aí? Eu vou fazer o cálculo da aposentadoria dele agora. Eu sei que muita gente não sabe, fica curioso. Como é que faz um cálculo de uma aposentadoria? Eu vou te falar agora. Em regra, depois a gente vai ver esse detalhamento, eu não vou considerar todo o período contributivo dele. Porque ele começou a trabalhar em 1984, eu não era nem nascido com essa cara de bebê que eu tenho aqui, vocês sabem que eu tenho 18 anos. Ele não era nem nascido. Então em 1984 ele começou a trabalhar esse cabra. O INSS, na hora de fazer o cálculo, a lei já fala que o cálculo, ele só vai aproveitar julho
de 1994 para frente, ou seja, até um mês antes da aposentadoria, o mês anterior ao requerimento da aposentadoria, que aí é outubro de 2021. Então, esse período aqui, tudo que ele pagou para o regime geral, para aquela caixinha do regime geral, é aqui que vai estar. É aqui que vai estar. Ou seja, ele pagou, um exemplo, julho de 94, ele pagou agosto de 94, ele pagou setembro de 94, e aí vai-se embora. Ele pagou janeiro de 95, fevereiro de 95, vai-se embora. Ele pagou janeiro de 96, fevereiro de 96, vai-se embora. Ele pagou e fez isso até 2021, onde ele pagou janeiro de 2021 e foi pagando. Vocês estão compreendendo isso? A caixinha do regime geral que ele contribuiu tem tudo isso discriminado. Tem tudo isso mostrando os valores que ele pagou. Tudo que ele pagou está aqui. Na hora que eu vou fazer o cálculo do benefício, eu vou ter que levantar esse histórico aqui. O sistema já tem lá esse histórico. Aí presta atenção. Hoje ele ganha R$2.000. Então, em 2021 está aqui. Deixa eu mudar aqui de cor para ficar diferenciado, fazer a bagunça, né? Ele ganha R$2.000. Está aqui. Isso aqui é o valor que ele ganha. R$2.000. Presta atenção. Ele ganha R$2.000. Só que em 94, R$2.000 em 94, para você que não era nascido em 94, tu tava assim, no ápice do que ganha hoje aí, vamos falar que vale aí uns R$50.000. É mais ou menos isso, sabe por quê? O salário mínimo aqui em 94 era R$64,00 e alguns centavos. Isso aqui era o salário mínimo, que hoje é R$1.100, em 94 era esse valor. Então faz de conta que ele não contribuiu com o salário mínimo lá em 94. Vixe, apaguei tudo. Deixa eu ver se tem como voltar aqui. Tem não. Sem problema. Deu para entender, né? Então vamos lá. Em julho de 94, vocês podem voltar ao vídeo, né? Em julho de 94, ele não contribuiu com o salário mínimo, mas contribuiu com R$100. E já agora, em janeiro de 2021, ele estava contribuindo com R$2.000. Com R$2.000. A pergunta é, eu vou fazer o cálculo de benefício agora. E eu tenho que aproveitar, aqui não é nem janeiro, tá gente? Lembrando que o cálculo de benefício, ele é feito a partir de julho de 94. Professor, por que julho de 94? Por que julho de 94? Alguém consegue descobrir o porquê? Foi quando começou o plano real, a nossa moeda atual. Antes era cruzado, cruzeiro novo, cruzado velho, sei lá o quê. Então seria muito mais complicado para fazer o cálculo. Para facilitar, eles falaram, ó, hoje atualmente a gente, para considerar o cálculo de benefício, a gente considera julho de 94 para cá, desde o plano real. Beleza? Então aqui ele fala assim, hoje, na verdade, hoje que eu falo é novembro de 2021, ele veio requerer a aposentadoria e quer saber qual vai ser o valor da aposentadoria dele. Se eu pegar o cálculo e colocar R$100, considerando um cálculo que eu vou fazer hoje, é injusto. É injusto porque com R$100, lá em 94, eu ia no mercado e comprava muita coisa. O salário mínimo era 64, então com R$100 eu comprava. Faz de conta que eu comprava lá, sei lá, 2 sacos de arroz, um de feijão, um de macarrão. Era muita coisa. Agora pega R$100 e transporta para 2021. Com R$100 hoje, o que você consegue comprar comparado ao que você conseguiria comprar em 94? Quase nada. Ou seja, esse valor aqui perdeu poder aquisitivo. Perdeu. R$100 hoje não é a mesma coisa que R$100 em 94.
Então é injusto eu considerar esses R$100 para o cálculo de benefício hoje. E aí a Constituição vem lá naquele parágrafo 2 e diz o seguinte, parágrafo 3, né, se eu não me engano, diz o seguinte: os valores dos salários de contribuição considerados para cálculo de benefício devem ser atualizados. Ou seja, R$100,94 é a mesma coisa que quanto hoje? Vale quanto hoje? Ah, R$100,94 é a mesma coisa que 1.500 hoje. Beleza. Então, no cálculo do benefício, eu não vou considerar R$100, eu vou considerar R$1.500. Deu para entender? Bora repetir? A repetição não é para ficar chato, não. A repetição é para você, ó, fixar isso na cabeça. R$100,94 não é a mesma coisa em 2021. Mas o benefício ele está requerendo em 2021. Eu vou ter que considerar esses R$100 lá de 94. Mas é injusto eu considerar R$100. Então eu vou atualizá-lo. Eu vou falar o seguinte: R$100,94 é a mesma coisa que quanto hoje? Ah, é a mesma coisa que 1.500? Então, para fins de cálculo de benefício, eu vou falar o seguinte, que em 94 não é R$100. Para fins de cálculo de benefício agora em 2021, eu vou falar que em julho de 94 ele ganhava R$1.500. Eu estou atualizando um salário de contribuição lá de trás para realizar o cálculo justo para o benefício desse segurado. Entendido? Agora vocês podem estar se perguntando, tá, professor, mas como é que faz essa atualização? Essa atualização é feita por isso aqui, ó. INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. É o índice que calcula a inflação. Professor, o que é inflação? Inflação é uma média que se faz do aumento dos produtos, né? Quando o produto aumenta muito, os produtos, principalmente os produtos básicos, é feito lá um cálculo tudinho que não precisa a gente entrar em detalhe, não vai cair na sua prova de previdenciário, mas que vai desvalorizando o nosso dinheiro. Então, quando a gente tenta atualizar pela inflação, a gente mantém o nosso poder de compra atualizado. Ok? Então, tome cuidado com isso. Voltando lá aqui para onde a gente estava. Cadê? Aqui. Prontinho aí, ó. Parágrafo 3, né? Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Compreenderam essa treta? Compreenderam, viu? A gente, como eu falo para vocês, quando a gente só lê, às vezes sozinho, a gente só ia ler todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Vamos para o quarto. Não, para, raciocina, pensa. Às vezes você acha que está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Preste atenção no que eu vou falar para você. Eu sei que a gente está bastante blocos aí na Constituição, ainda vai ter, eu acho, mais uns 2 blocos aqui na parte constitucional. Nós não estamos perdendo tempo. Eu não estou enrolando com você. Isso faz parte do processo. Sabe por quê? Isso é a base, gente. Isso é o alicerce. Você entender isso aqui bem, quando a gente entrar na legislação infraconstitucional, vai ser muito mais simples para você. Grava o que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo isso com todo carinho para você seguir o processo. Não fique afobado em querer logo acelerar, não. Ah, eu vou logo para a lei, quero saber do benefício. Não. Porque se tu não pegar essa base aqui do jeito que eu estou te ensinando, passo a passo, devagar, lento, quando nós chegarmos no benefício, você vai ter dificuldade de entender. Grava o que eu estou falando, você vai ter dificuldade de compreender, você vai ter dificuldade de entender. Essa treta vai ficar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Para com isso, para com isso. Siga o processo, siga o fluxo, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui para a gente partir para o nosso próximo parágrafo. O nosso próximo parágrafo aí, ó, é o quarto. E ele fala, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar em caráter permanente o valor real, conforme critério definido em lei. Que treta é essa? Lembra que eu falei para vocês o seguinte? A gente acabou de ver no parágrafo 3 que eu tenho que atualizar os salários de contribuição para fins de cálculo de benefício. Então, o salário que eu ganhei lá atrás tem que ser atualizado para calcular um benefício hoje. Aqui, ele já está falando que eu já estou recebendo benefício. Eu já estou recebendo benefício. E esse meu benefício, ele tem que ser atualizado, tem que ser, no caso aqui, reajustado para preservar o valor real. O que é o valor real? É o valor de compra. É o valor
de compra. Em outras palavras, se hoje eu recebo um salário mínimo e um salário mínimo me permite comprar uma certa quantidade de produtos no mercado, eu quero que, ao passar do tempo, o meu benefício seja reajustado para que sempre eu consiga comprar aqueles mesmos itens no mercado. Ou seja, preservando o meu poder de compra. Se aqueles itens aumentar, eu vou preservar, eu vou reajustar o teu benefício para que suporte comprar ainda aqueles mesmos produtos. Então faz de conta que tu recebe R$ 1.100 de aposentadoria. Tu vai no mercado e tu gasta os R$ 1.100. Tu comprou lá, para dizer, 98 itens. 98 produtos, gastando R$ 1.100. Um exemplo, tá, gente? Passou o ano, os produtos aumentaram. Vocês sabem que sempre aumenta, né? Quem precisa de gasolina aí, Deus o livre, né? Tá vendo como aumenta. Tudo foi aumentando. Então, ele tem que voltar no mercado e com o mesmo valor do benefício, ele tem que voltar lá e comprar os 98 itens. Isso é manter o valor real, é manter o meu poder de compra, tá? Isso é um exemplo assim, claro que não é, ai meu professor, isso é só um exemplo, gente, é só para vocês entenderem o que é o valor real. É eu sempre manter o meu poder de compra. Os benefícios da Previdência Social mantêm o valor real. E só por uma dica aqui, os benefícios da Seguridade Social, que são, no caso, LOAS, né, tudinho, eu tenho que manter o valor nominal, ou seja, eu não preciso manter o poder de compra deles, mas eu tenho que manter aquele valor. Se é um salário mínimo, tem que ser sempre um salário mínimo. Se é R$ 1.200, vai ter que ser sempre R$ 1.200, não pode diminuir. Isso é valor nominal. Não pode ir para 1.100, tem que ser sempre 1.200, 1.200, 1.200. Aqui na Previdência, não. Não é só questão de não pode diminuir, tem que manter o poder de compra. Ele tem que continuar comprando o que ele sempre comprou, tá? Isso é o reajustamento do benefício, tá bom? E aí, como é feito esse reajustamento? Conforme critérios definidos em lei. Deu para entender? Quinto, é vedada a afiliação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo a pessoa participante de regime próprio. Olha lá, você já sabe o que é regime geral e já sabe o que é regime próprio. A gente já viu isso. Então fica mais simples. É vedado, é proibido a filiação, ou seja, eu criar um vínculo, né? Filiação é eu me filiar, é eu criar um vínculo onde vai me gerar direitos e obrigações. Então, se eu sou do regime geral de previdência, RGPS, ele está dizendo que é proibido se filiar ao regime geral, na qualidade de segurado facultativo, pessoa participante do regime próprio de previdência social. Pergunta que eu faço: quem participa de regime próprio de previdência social? Quem participa de regime próprio de previdência social? Me diga aí. Quem participa de regime próprio de previdência social? Se você está falando aí para mim e eu estou ouvindo por aqui, professor, quem participa de regime próprio de previdência social é servidor público de cargo efetivo. Isso mesmo. Então ele está dizendo que eu, servidor público de cargo efetivo, não posso contribuir para o regime geral de previdência social. É isso que ele está dizendo? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que eu não posso contribuir para o regime geral na condição de facultativo. Pega essa bagaça aqui, tá? Pega essa treta aqui e sublinha. Na condição de facultativo. Facultativo é um dos tipos de segurado da Previdência. A Previdência tem... Quais são os segurados da Previdência? Não precisa anotar agora não, a gente vai estudar isso. Empregado, trabalhador avulso, doméstico, contribuinte individual, segurado especial e o facultativo. São 6. 6, melhor assim. São 6. O facultativo é um desses tipos. O facultativo é aquele que tem a faculdade de contribuir ou não. Ele não exerce nenhuma atividade remunerada. Lembra que o INSS tem regime geral? Ele quer pegar todo mundo. Até aquele que não trabalha, meu amigo, se quiser pode vir. Não está trabalhando não, mas quer contribuir? Claro que eu aceito. Eu sou regime geral. Então até quem não trabalha, ele pega, tá? Então o facultativo, que não é um trabalhador, é um estudante, é uma dona de casa, é um síndico não remunerado, eles podem chegar aí, eu quero pagar o INSS. Pode.
Então, quem é do regime próprio, poxa, ele exerce uma atividade. Por isso que a própria Constituição proíbe ele pagar como facultativo. Professor, mas qual é a lógica de um servidor público pagar o regime geral como facultativo? Às vezes, ter 2 aposentadorias. Cada regime é uma caixinha, gente. Lembra disso? Lembra que a gente desenhou? Cada regime é uma caixinha. Eu posso me aposentar, então, ter 2 aposentadorias? Pode. Se for de regimes diferentes, pode. Eu posso ter uma aposentadoria no INSS e uma aposentadoria como servidor público de cargo efetivo? Pode. Então, às vezes, o servidor público de cargo efetivo fica pagando como facultativo o regime geral para gerar direito a uma aposentadoria futura. Só que a Constituição fala, não. Você já exerce. Você não é facultativo. Você tem atividade. Então, não pode pagar. Agora, ele pode pagar como outra situação? Pode. Eu sou servidor público. Eu posso trabalhar de carteira assinada na iniciativa privada? Pode. Nada te impede. Eu sou servidor público, eu posso ser contribuinte individual? Pode, nada te impede. Se tu trabalha de carteira assinada, se tu é contribuinte individual, você vai contribuir para o regime geral, sim. Você só não pode contribuir como facultativo, sendo cargo efetivo e participante de regime próprio. Confuso, né? Às vezes é só tentar ali pausar o vídeo, diminuir a velocidade para você compreender melhor isso aí. Ok? Podemos avançar? Deixa eu avançar aqui agora. Vamos para o nosso artigo 6º. E eu vou parar por aqui para a gente fechar esse bloco. O 6º. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Gratificação natalina, você substitui já aí, ó. Décimo... Ixi, coisa feia. Gratificação natalina é o 13º, tá? É o 13º. E ele está dizendo aqui, ó, o 13º salário, a gratificação natalina dos aposentados e do pensionista, terá por base o valor dos proventos de dezembro de cada ano. Toma o seguinte, tomar por base é diferente de ser igual, tá? Pegadinha de prova, pode falar assim, a gratificação natalina será igual o mês de dezembro do ano. É errado. É tomar por base, ou seja, eu vou considerar no cálculo do 13º, e é isso que você tem que saber nesse momento aqui, eu vou considerar no cálculo do 13º o mês de dezembro. Então, o mês de dezembro vai ser a minha base para eu fazer o cálculo do 13º. Pode ser que seja diferente do mês de dezembro? Pode. Exemplo. Ó, faz de conta que tu começou a receber teu benefício no mês 6 de 2021. E tu começou a receber especificamente dia 15. Então, teu benefício é um salário mínimo, não é? Faz de conta que o benefício é um salário mínimo. Então, aqui, tu recebeu R$550. Já no mês 7, tu já recebeu o valor cheio. Tu recebeu R$1.100. E assim até dezembro. Em dezembro, tu recebeu R$1.100 também. Se eu falasse aqui que a gratificação natalina seria igual o provento do mês de dezembro, teu 13º seria R$1.100. Mas não, estou falando para pegar por base. Então a base eu falo o seguinte, tá? Essa é a base, é R$1.100. Mas durante quantos meses do ano ela recebeu? Ah, ela recebeu a partir do mês 6. Então ela recebeu mês 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela recebeu durante 7 meses. Então pega esse provento de dezembro, que é a base para eu realizar o cálculo, conforme a Constituição, divide ele por 12, que são os meses do ano, e multiplica pelos meses que ela recebeu o benefício, que foram 7. Vai dar 1.100? Não, vai dar um valor menor. Mas a base que eu peguei para fazer o cálculo foi o mês de dezembro. Ok? Então, parágrafo 6, morre aí e respira, não pira e até o próximo bloco.